Portland, Oregon. 2014. Um fiscal de transportes abre o aplicativo da Uber. Ele vê dezenas de carros circulando na tela. Ele clica em pedir. O aplicativo processa e, de repente, o carro desaparece do mapa. A viagem foi cancelada. A criação da plataforma Uber foi muito mais do que apenas uma ideia genial. Existem muitas outras genialidades por trás disso que tornaram os fundadores da empresa bilionários. Mesmo burlando leis e encontrando brechas nos sistemas mundiais, eles não apenas criaram um app, eles hackearam a forma como as cidades funcionam. Mas, como tudo isso começou? O que aconteceu naquela noite em Paris, que deu início a esse império de bilhões de dólares, é o que vamos descobrir agora. Era inverno de 2008. Travis Kalanick e Garrett Camp estavam em Paris para uma conferência de tecnologia. Estava nevando, estava frio e eles, simplesmente, não conseguiam encontrar um táxi. Foi ali que a pergunta surgiu: e se a gente pudesse pedir uma carona apenas apertando um botão no celular? Parece simples hoje, mas na época, isso era tecnologia de ficção científica. De volta aos Estados Unidos, Garrett Camp não deixou a ideia esfriar. Ele comprou um iPhone, que era uma novidade na época, e gastou $250 mil do próprio bolso para contratar desenvolvedores e criar um protótipo. O primeiro teste aconteceu em Nova York, com apenas 3 carros. Travis e Garrett ficaram parados na calçada, apertaram o botão e viram, em tempo real, um carro preto se movendo no mapa em direção a eles. Ali, eles souberam que tinham ouro nas mãos. Mas havia um problema. O sistema de transporte era controlado por máfias de táxis e leis de 1930. Para entrar nesse mercado, eles precisavam de um nome que soasse grande e luxuoso. Foi assim que nasceu o Uber Cab. A ideia era ser um serviço exclusivo de limusines e carros pretos. Mas a palavra cab, que significa táxi, foi o que acendeu o sinal vermelho para o governo de São Francisco. Eles mal tinham começado e a primeira intimação judicial já estava a caminho. A Justiça de São Francisco mandou eles pararem imediatamente. O que eles fizeram? Apenas tiraram o cab do nome e continuaram operando. Foi o primeiro sinal de que eles não iam obedecer ninguém. A Uber sabia que, se pedissem permissão para as cidades, a resposta seria não. Então a genialidade foi entrar sem avisar. Eles simplesmente ligavam o app em uma cidade nova e deixavam o caos acontecer. Quando os prefeitos acordavam, milhares de pessoas já estavam usando e amando o serviço. Proibir a Uber se tornava um suicídio político. Eles usaram a popularidade para atropelar a lei. Mas a polícia começou a reagir. Fiscais se disfarçavam para pedir Ubers e apreender os carros. Foi aí que a Uber ativou sua arma mais suja, o Greyball, um código que identificava quem era policial. Se você fosse um policial, o app te mostrava uma versão fantasma,
Você via carros que não existiam e nunca conseguia completar um pedido. A Uber criou uma realidade paralela, só para enganar a lei. Mas a vigilância não era só contra a polícia. Dentro da empresa, existia o God View. Com ele, os funcionários podiam ver, em tempo real, onde qualquer passageiro do mundo estava. Isso foi usado para rastrear políticos, jornalistas e até ex-namoradas de executivos. O poder que eles tinham em mãos era absoluto, e eles não tinham medo de usar. Além dos governos, eles tinham um alvo ainda maior, a Lyft, sua principal concorrente. Eles criaram um programa secreto chamado Operação Hell. Eles criaram milhares de contas falsas na Lyft para descobrir quais motoristas trabalhavam para as duas empresas. Se o sistema detectasse isso, a Uber mandava bônus agressivos para aquele motorista no exato momento em que ele ia aceitar uma corrida na rival. A Uber também encontrou uma brecha no bolso dos passageiros. Eles criaram a taxa de viagem segura, cobrando $1 a mais por corrida para, teoricamente, financiar verificações de antecedentes criminais. A genialidade ou a maldade foi que esse dinheiro nunca foi usado para segurança extra. Foi puro lucro. Eles ganharam quase $500 milhões com essa taxa antes de serem processados. A Uber percebeu que, para ser bilionária, precisava que os motoristas nunca parassem. Então, eles contrataram psicólogos de videogames. O aplicativo passou a funcionar como a Netflix. Assim que você termina uma corrida, a próxima já aparece automaticamente. Eles usavam mensagens como: "Você está a apenas R$10 de atingir sua meta." Isso ativava a dopamina no cérebro. O motorista ignorava o cansaço para bater uma meta que o próprio sistema criou para ele. Lembra que eu falei que a Uber hackeava a psicologia do motorista para ele nunca parar? Pois é, o maior inimigo desse sistema não é o cansaço, é o imprevisto. Um pneu murcho, no meio de uma meta de bônus, pode custar centenas de reais em tempo perdido. É por isso que os motoristas que hackearam o jogo não dependem mais de postos de gasolina. Eles usam compressores portáteis, como esse aqui do link da descrição. Você calibra o pneu em 2 minutos, sem sair da rota, e volta para o jogo. O preço dinâmico foi vendido como a lei da oferta e procura, mas houve casos onde os motoristas aprenderam a hackear o sistema. Em aeroportos, grupos de centenas de motoristas combinavam pelo WhatsApp e desligavam o app ao mesmo tempo. O sistema entendia que não havia carros e o preço explodia. Quando o valor triplicava, todos ligavam o app de novo. A Uber sabia disso, mas muitas vezes deixava acontecer, porque ela também ganhava 25% de cada tarifa superfaturada. Aqui está a maior dúvida. Como uma empresa que perde bilhões por ano deixa seus donos ricos? A resposta é o dumping. Eles usavam dinheiro de investidores para vender corridas por um preço menor do que elas custavam. O plano era simples: quebrar todas as empresas de táxi e ônibus do mundo. Se ninguém mais conseguisse competir com o preço da Uber, eles teriam um monopólio total. E, quando você é o único, você dita o preço. A Uber sabia que o futuro era o carro sem motorista, mas eles estavam atrasados. Então, eles fizeram o que sabiam fazer de melhor. Encontraram uma brecha. Eles contrataram Anthony Levandowski, um ex-engenheiro do Google.
O problema? Ele levou consigo 14 mil arquivos secretos sobre carros autônomos. A Uber comprou a empresa dele por 680 milhões de dólares, apenas para ter acesso a esses segredos roubados. Foi o maior caso de espionagem do Vale do Silício. Com tanto poder e tanto desrespeito às leis, a cultura interna da Uber se tornou tóxica. Escândalos de assédio e festas regadas a excessos começaram a vazar. A empresa estava implodindo por dentro. Em 2017, os próprios investidores deram um ultimato. Travis Kalanick, o fundador agressivo, foi forçado a renunciar. O rei do sistema tinha sido derrubado pelas mesmas táticas brutais que ele criou. Com a saída de Travis Kalanick, a Uber precisava de um adulto na sala. Entra Dara Khosrowshahi. Sua missão era impossível: transformar uma empresa de piratas em um negócio legítimo, perante a lei e os investidores. Ele herdou processos em centenas de cidades, investigações do FBI e uma moral interna destruída. A estratégia mudou. Em vez de brigar com os governos, a Uber começou a gastar milhões em lobby e doações políticas. Mas a genialidade de burlar o sistema não parou. Eles perceberam que já tinham o mapa de todas as cidades e o cartão de crédito de milhões de pessoas. Por que levar apenas pessoas se podiam levar comida? O Uber Eats nasceu usando a mesma agressividade. Eles sufocaram os pequenos apps locais com taxas menores no início, usando aquele mesmo dinheiro dos investidores. Eles hackearam o paladar do mundo. O maior legado da Uber não foi o app, foi a uberização. Eles criaram uma brecha na lei trabalhista global. Eles convenceram o mundo de que motoristas não são empregados, são parceiros. Isso economizou bilhões em impostos e benefícios. A Uber provou que, se você mudar o nome das coisas, você pode mudar as leis. Hoje, milhões de pessoas vivem sob esse sistema de liberdade vigiada. Apesar de todos os escândalos, a Uber venceu. Ela virou um verbo. Você não pede uma carona, você pede um Uber. Em 2019, eles abriram o capital na Bolsa de Valores, tornando-se oficialmente uma empresa de 80 bilhões de dólares. Eles provaram que o crime compensa? Não exatamente, mas eles provaram que o sistema é lento e que quem tem coragem de encontrar as brechas antes de todo mundo, dita as regras do futuro. A história da Uber é um aviso. As plataformas que você usa todos os dias escondem segredos que você nem imagina. E se eu te dissesse que a Uber foi só o começo, que existem empresas fazendo coisas ainda piores? Agora, toda vez que você pedir um carro, você vai lembrar que, por trás daquele ícone no mapa, existe um rastro de segredos e bilhões de dólares construídos no caos. Se você quer continuar vendo o que acontece por trás das cortinas, inscreva-se. Eu te vejo no próximo segredo.